Fala tu, Samuca. Fala, meu querido André, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. O Alvinegro de Porangabuçu conseguiu seu 6º empate neste Campeonato Brasileiro depois do 2-2 contra o Vasco da Gama ontem à noite no estádio São Januário. E aí eu vou trazer 3 pontos necessários nesta vitória do Vovô, a começar por Galeano. O paraguaio mais uma vez sendo o herói provável, como diz Wilton Bezerra, e sendo peça importante. Numa jogada que teve como protagonismo o Paulo Baia, que chutou forte, Galeano pegou o rebote e chegou à marca de 5 gols marcados no Brasileirão. Ele tem 2 a menos que o Pedro Raul, que é o grande artilheiro do Ceará neste campeonato. Quando a gente faz o recorte da temporada, Galeano tem 10 gols marcados, se isolando como o vice-artilheiro do Vovô. Além de Galeano, algumas mudanças de Léo Condé surtiram efeito no segundo tempo. Algumas nem tanto. Foi o caso de Rodriguinho, que entrou, ficou pouco tempo na partida e logo com pouco tempo de jogo, acabou deixando as travas da chuteira no tornozelo do jogador adversário e foi expulso. Inclusive, primeiro cartão vermelho que um jogador do Ceará toma neste ano de 2025. É o time muito disciplinado na temporada, mas aí o Rodriguinho foi o primeiro expulso na competição deste Brasileirão. E mesmo com um jogador a menos, o Vovô foi para cima e conseguiu o empate aos 49 minutos do segundo tempo. Muito por conta das mexidas do técnico Léo Condé, que mesmo perdendo por 2-1, colocou o time para frente, promovendo as entradas de Fernandinho, voltando de lesão desde aquele jogo contra o Cruzeiro, e Pedro Henrique, que ficou ali no ataque na vaga do Pedro Raul, e num chute do camisa 77, Léo Jardim deu rebote novamente, e aí Pedro Henrique voltando a estufar as redes. Ele que não balançava o gol adversário desde o dia 26 de abril de 2025, naquele empate em 1-1 contra o São Paulo, aqui na Arena Castelão. E olha que o ataque alvinegro foi um ponto positivo, não balançava as redes há 3 rodadas. E aí, com 12 finalizações, 7 em direção ao gol do Léo Jardim, conseguiu fazer 2 gols e traz na mala um ponto fundamental na sequência alvinegra neste Campeonato Brasileiro. André, volto com vocês aí no estúdio. O Samuca que tá voltando aqui com a gente, obrigado, viu, meu amigo Samuel Conrado, e o Samuel Macedo, que tá aqui com a gente também na nossa mesa de efeitos, já chega dando a sua marca registrada, né, Samuel Macedo? Trazendo a audiência, né, Samuel Macedo? De lei, grande Samuca. Seguinte, meus amigos, o Samuel listou aí alguns dos destaques. Tivemos o herói provável, que é o Galeano, já apontado pelo WB, mas também o herói improvável, Pedro Henrique, que não vinha jogando nada, entrou e fez o gol do empate. É verdade, fazia tempo, acho que tinham 3 meses, né, que ele não marcava um gol pelo Ceará, e ele ficou muito emocionado depois no fim do jogo, desabafou. Hoje ele postou também com relação a esse gol que ele fez, porque ele não era só não marcar, o Pedro Henrique não vinha bem no Ceará. É verdade. O Pedro Henrique se apresentava mal, estava muito afoito, para usar uma palavra bem nossa, tomava decisões erradas. Tanto é que ele não começa como titular, ele perde a vaga como titular para o Paulo Baia, que, diga-se de passagem, conseguiu se apresentar bem. Acho que hoje não há muita dúvida sobre a questão de titularidade, que o Paulo Baia deve permanecer por ali. Mas o gol coloca o Pedro Henrique de novo nessa disputa, coloca o Pedro Henrique de novo numa condição de que é um jogador que ele pode render mais pelo Ceará. E a gente tinha falado sobre isso, que no começo do ano o Pedro Henrique, até a primeira lesão dele, era um jogador. Depois que ele retorna, que ele tem uma queda, uma baixa de produção, de produtividade muito grande. Mas a gente sabe dos recursos que ele possui. Então, quem sabe esse gol não seja um ponto de virada de chave para ele. Para que ele volte a ser um jogador útil para o Ceará que ele já foi e possa disputar com o Paulo Baia, e não só com ele, mas também com o Fernandinho, esse espaço pela ponta que hoje, até porque o Fernandinho também participou do gol, esse é uma disputa que pode esquentar. Mas bom pro Léo Condé. Se você tiver o Pedro Henrique numa boa fase, o Fernandinho e o Paulo Baia para uma posição só ali, quer dizer que você tem opções interessantes para utilizar numa competição longa, como é a Série A, que você perde jogador por lesão, por cartão, por desgaste físico. Você ter opções que sejam interessantes é um ponto positivo pro Léo Condé. O Pedro Henrique ainda tem que demonstrar mais. Não é só um gol que vai fazer com que ele volte a ser aquele Pedro Henrique do começo do ano. Mas eu repito, como ele mesmo sentiu muito, para ele foi impactante, pode ser um ponto de virada para que ele volte a se apresentar bem. 26 de abril de 2025 tinha sido o último gol do Pedro Henrique.
no jogo contra o São Paulo, empate em 1-1. Ou seja, eram quase 5 meses. Quase 5 meses. Eu falei sem 3, marcar. quase 5, né? Futebol, Quase 5 meses sem marcar. é o que eu digo, o futebol ele se parece muito com a vida. Verdade. O futebol ele metaforiza a vida. Eu não estou aqui exagerando em coisíssima nenhuma. Há acontecimentos na vida da gente que servem para nos manter em pé. E o futebol é pródigo nisso. Há jogadores que sofrem com má fase, passam um tempão debaixo de uma infelicidade, até de uma inutilidade para o time principal. E de repente um gol desse faz com que a gente se lembre de que esse jogador, em algum momento, se comportou bem. Porque eu me lembro que no início das contratações, a do Pedro Henrique acabou sendo a mais festejada pelas suas atuações. Foi mesmo. Mas ele sofre de um problema muito sério. O cara só vê a bola chutada, o drible, a jogada tramada, mas existe por trás disso tudo muita coisa. Por isso, Delcio Rodrigues dizia: cego é aquele que apenas vê a bola, apenas vê a bola. Ele é, eu digamos assim, vítima de uma avidez. Ele é tão incontrolável que ele se atrapalha. E atrapalha o time naturalmente. É como disse o Breno, a afoiteza dele, sabe? A maneira como ele se lança, se emprega no lance. Talvez um pouco mais de calma, de tranquilidade, ajudasse o Pedro Henrique. Menos afobado. É, menos afobado. Pronto. Alguém que dissesse aqui, meu filho, vamos conversar. Você tem uma boa vontade que está extrapolando. Mas baixe um pouco aí a sua rotação. Vamos acertar aqui a rotação. Que você poderá ser de utilidade. Porque ele é um jogador que, quando aqui chegou, se mostrou tanto do lado direito como do lado esquerdo, principalmente do lado esquerdo, um jogador útil. Ele é. Jogador que você dá a bola, ele vai, pode confiar. Mas é isso. A vida, ele vai se sustentando. O gol de ontem, quem sabe um gol amanhã. E de repente ele tem aquele equilíbrio necessário para voltar a ser útil do time do Ceará. E não apenas um cara de banco. Vamos falar mais do time do Ceará? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai continuar nesse assunto, tá? E além disso, vamos trazer a participação da galera também. Você na jogada aqui com a gente. Não sai daí que a gente volta já já.